Uma hora muito importante, né? Nós vamos ouvir o quê? A palavra, né? Nós somos a igreja da palavra, a gente gosta de ouvir a palavra. Então, vou convidar a nossa pregadora, Carolina Policarpo, vai trazer a palavra para nós aqui nessa noite. Vamos dar uma salva de palmas a Deus pela vida dela, amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigada, viu? Glórias a Deus. Igreja, a paz do Senhor. Amém. Amém? Amém. Quem está feliz com Jesus por essa noite abençoada? Amém. Que alegria, que privilégio, que honra o Senhor me concede de estar participando desta conferência do ano de 2025 aqui com vocês. Eu me sinto muito feliz e honrada e eu louvo a Deus por essa oportunidade tão especial de conhecê-los, de fazer parte deste trabalho tão abençoado, que eu sei que até o término dessa conferência, o Senhor tem muitas coisas para fazer e realizar. Sem perder muito tempo aqui, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu continuo aqui os meus agradecimentos. Livro do Gênesis, capítulo 49. Gênesis capítulo 49, versículo 22 ao versículo 24. Enquanto você procura aí, eu sei que o pessoal da mídia já auxiliou aqui, mas como bem estava dizendo, eu me sinto muito feliz em Deus por essa oportunidade de mais uma vez pregar a sua palavra. Deus abençoe esta igreja, Deus abençoe este rebanho, Deus abençoe a vida do pastor Cláudio, toda a sua equipe de pastores, de obreiros aqui desta igreja. Deus abençoe a nossa querida pastora Rose. Pastora Rose, me perdoa, muito obrigada pela recepção, pelo cuidado, pelo carinho. Que Jesus continue abençoando a vida da senhora, juntamente com todas as irmãs que fazem esse trabalho de maneira tão extraordinária, que cantaram para Jesus lindamente, que se apresentaram aqui para o Senhor lindamente. Deus abençoe vocês, minhas irmãs. Isso aqui não é apenas uma conferência, isso aqui é algo profético para a vida de vocês, é algo que o Senhor preparou e estabeleceu para este tempo, para que vocês fossem alcançadas. E através do que o céu fará com vocês, a casa, a família, os negócios serão alcançados também. Deus abençoe todos aqui. Minha mãe que está comigo, minha mãe é minha companheira. Eu já prego a palavra fazem 15 anos. Eu comecei a pregar com 14 anos de idade, hoje eu já tenho 30. Então, eu recebi o ministério da palavra muito cedo, essa responsabilidade de pregar muito cedo, e eu sempre tive o apoio dos meus pais, tanto da minha mãe como do meu pai, e eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por ter ela comigo, e eu sei que ela está muito feliz, assim como eu, de estar aqui com vocês nessa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Gênesis capítulo 49, versículo 22, que nos diz assim a palavra do Senhor. José é um ramo frutífero, ou uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, e os seus galhos, eles passam por cima do muro. Com rancor, os arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes e ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. E você diz um amém. Com toda a liberdade, diga a quem está à direita e à esquerda: você é um ramo frutífero. Glórias a Deus. Glórias a Deus.
Você vai entender perfeitamente bem o que você acabou de verbalizar para essa pessoa do seu lado, mas antes, eu preciso dizer a você que Jacó já estava no final da sua vida. E quando nós lemos Gênesis capítulo 47, nós vamos entender que Jacó, no final ali, entre o versículo 27 ao versículo 31, Jacó já estava vivendo os últimos dias da sua vida. Afinal, a Bíblia diz que Jacó ficou por 17 anos peregrinando no Egito. E ele sente que o dia da sua partida estava próxima. Então, como qualquer patriarca da época, ele reúne os seus 12 filhos ao redor da sua cama, ao redor do seu leito, para expressar bênçãos futuras sobre cada um deles, e é o que nós vamos ver em todo o capítulo 49 aqui. Jacó reuniu todos os filhos, porque sentindo que estava próxima a sua partida, ele tem que abençoar. Ele tem que verbalizar palavras a respeito do futuro dos 12 filhos. Então Jacó começa pelo primogênito dizendo: olha, Rubem, você é o meu primogênito. Você é o sinal da minha força e do meu vigor. É impetuoso como as águas que não podem ser contidas, mas você me desonrou quando subiu no meu leito. Ele olha para Simeão e Levi e vai dizer: olha, Simeão e Levi, vocês sempre serão irmãos, e as suas espadas serão armas de violência, vocês colocarão os seus inimigos em fuga. Ele olha para Judá e diz assim: Judá, você será forte, a tua mão estará no pescoço do teu adversário. Você será como uma leoa que se assenta e como um leão que se deita. Quem vai te despertar do teu sono? Ele olha para Zebulon e diz: Zebulon, você se tornará grande. As tuas extremidades, as tuas fronteiras terrenas, elas serão estendidas até Sidom. Você será rico, você será farto, você será abençoado. Isacar, você será forte como um animal habituado na carga. Você será tão forte, tão próspero, que você se deitará no meio das suas riquezas. Dan, você vai defender o direito do oprimido. Quando o oprimido vier até você, você vai dizer: pode esperar no Senhor, porque dele virá a tua libertação. Gade, você será atacado por um bando, mas não se preocupe, você terá força para ir atrás de quem te atacou para fazer o bem. A mesa de Azer sempre será farta. Meu filho, os reis se assentarão na tua mesa e comerão das tuas delícias. Naphtali, você será como uma gazela solta. Quem poderá prender o teu louvor e a tua fuga? Correrá para lá e correrá para cá sem que ninguém te prenda. Aí, igreja, a mão do patriarca, que como costume da época, por um juramento solene diante do Senhor, era colocada debaixo da coxa direita, levantada com autoridade para liberar essas palavras aqui. Esta mão debaixo de um juramento solene, este patriarca entendendo o nível de mensagem que ele estava liberando sobre cada filho, esta mão agora se estende sobre José. E quando esta mão se estende sobre José, Jacó, sem medo de errar, vai dizer: José, você é um ramo frutífero, junto de uma fonte, e os seus ramos correm por cima das paredes. Você percebe que todas essas bênçãos verbalizadas, que eu de fato aqui apenas acentuei algumas palavras, são muitas palavras aqui no capítulo 49. Você percebe que todas essas palavras estão em sentido figurado? O contexto, a expressão idiomática que Jacó está usando para os filhos é um sentido figurado. Prova disso é que ele diz que um filho é como um animal de carga. Ele não está ofendendo o filho, ele está falando sobre a força que o filho terá. Ele diz que outro filho será tão próspero como um porto. Estrangeiros se chegarão a ele e os estrangeiros vão ajudar as suas terras a serem estendidas. Só que quando nós entendemos essas expressões idiomáticas,
nós começamos a perceber que Jacó está falando sobre futuro, está falando sobre... Só que quando chega o versículo 22, quando chega a vez de José de receber a palavra do pai, não é sobre futuro, igreja, é sobre o agora. Ele não está dizendo, José, você será. Ele diz, José, você. Para os outros ainda vai. Para os outros ainda se iniciará. Mas para você, já está acontecendo. Tem alguém aqui que acredita no poder da palavra profética, da palavra de Hebreus 4:12, que diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Tem alguém aqui para levantar as 2 mãos num ato de fé e receber esta palavra profética? Que palavra é essa, Carol? O que o céu está liberando sobre a minha vida e sobre a tua vida nessa noite não vai acontecer, já começou a acontecer. Já começou a acontecer na tua casa, já começou a acontecer no teu negócio, já começou a acontecer na tua vida. Agarra essa palavra, porque o céu está se movimentando nessa noite. Glória, aleluia. A diferença que é essa: os outros vão ter que esperar um pouco, mas você não. Porque eu, como teu pai, não erro em te liberar a palavra, José. Eu estou dizendo que você já é. E quando eu digo que é, não tem erro. Quando eu digo que abro, ninguém fecha. Quando eu digo que entro, ninguém impede. Quando eu digo que quebro o limite, ninguém limita mais. Tem algo muito poderoso acontecendo a favor daqueles que creem no poder da palavra. Não vai acontecer, já está acontecendo. José, você é. Sou o que, pai? O que eu sou? Você é uma árvore frutífera. Parece que o pai quer mostrar para José quem ele era, mas também fazer entender o que ele já tinha. Às vezes, igreja, o pai nos chama para uma conversa, o pai marca uma conferência como essa, um culto como esse no dia de sábado. Traz você com tantas outras coisas, problemas, dificuldades, que se você fosse olhar para tudo isso, você não estaria aqui, eu não estaria aqui, diante de limitações, provações, tantas coisas que passamos durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano. Você olharia e falaria, não vou participar daquele culto, não vou participar daquela conferência. Só que tem horas que o pai marca encontros para liberar palavras para filhos específicos, como Jacó está fazendo com seus filhos. E no caso de José, ele está chamando José, ele está liberando a palavra para José, mostrando quem José era, mas também o que ele tinha. Porque essa noite não é apenas para que a gente entenda quem somos pela palavra, mas também é para que a gente realce a ideia do que nós temos pela palavra. Porque além de sermos em Cristo, nós temos em Cristo. Além de estabelecermos uma identidade em Cristo, nós somos possuidores do que Cristo determinou sobre nós.
José, você é o quê? Um ramo frutífero, uma árvore frutífera, ou seja, sujeito a frutificar, dar frutos, florescer, prosperar, crescer, fazer acontecer. Aí você vai dizer assim: Carol, Jacó está dizendo para José que ele é e que ele tinha, mas qual era o segredo da palavra aqui? Quando Jacó diz: sabe por que você é e você tem? Porque você estava do lado de uma fonte. Não é isso que ele vai dizer? José, você é uma árvore frutífera junto a uma fonte, não é poço. Dentro de contexto bíblico, fonte não é poço. Poço é aquilo que Rebeca está se esforçando para tirar água para dar para Eliezer e os seus camelos como resposta da oração que Abraão faz. O trabalho manual de ir lá no poço tirar água, isso é poço. Poço é o que a samaritana estava fazendo, o ato manual de tirar água, encher o seu cântaro para voltar para a cidade. Quando Jesus a encontra dizendo: mulher, o que eu tenho para oferecer a ti matará mais a tua sede do que a água deste poço. Ali era um poço, porque poço requer esforço físico, sim ou não? Trabalho manual, você tem que saber tirar, você tem que saber como faz, você tem que se esforçar, isso é poço. Só que o sentido da palavra aqui não é que José está recebendo a palavra do pai, falando assim: olha, você é só uma árvore frutífera, você é só um ramo de fruto, porque está do lado de um poço. Não, porque se ele estivesse de um lado do poço, ele dependeria de quem para crescer? De homem. Homem que vai lá e tira água, homem que vai lá e ajuda a crescer, homem que vai lá no poço e vai ajudando José a se tornar uma árvore frondosa. Só que o pai sabe o que está falando, igreja. Ele não está colocando José como uma árvore frutífera do lado de um poço que depende de alguém. Ele está dizendo: você não está do lado de um poço, você está do lado de uma fonte. E fonte dentro de contexto bíblico, igreja, não é coisa de homem não, é coisa de Deus. Carol, me prova, te provo, está lá Agar, perdida no deserto, largou Ismael para trás, na distância de um tiro de arco, 500 metros. Está lá o menino lá atrás. Largou ele, porque ela disse: eu não quero ver o menino morrer. Por quê, Carol? Porque o odre dela estava vazio. Aí, de repente, de uma maneira sobrenatural, Deus fala para ela: Agar, ouvi eu a voz do menino. Abra os teus olhos e veja. Glória. O que foi que ela viu, Carol? Um poço, uma fonte. A fonte que encheu o odre de água, ela bebeu, Ismael bebeu, recebeu promessa, saiu com promessa, viveram os dois debaixo da provisão. Isso que é fonte, fonte é sobrenatural de Deus. É na hora que eu penso que acabou, Deus vai lá e mostra que é só o começo. É na hora que eu penso que é a falência, Deus vai lá e mostra que tem a reviravolta. É na hora que eu penso que o diagnóstico não muda, Deus vai lá e fala: eu sou médico dos médicos e eu mudo o diagnóstico na terra. Isso é fonte. Só está do lado da fonte quem não depende de homem, mas depende de Deus para crescer, depende de Deus para florescer. Cadê os que dependem de Deus? Eu já estou quebrando toda a tua expectativa aqui de falar: eu só vou crescer porque ando com fulano, só vou crescer porque vivo com Beltrano, só vou crescer porque fulano visita a minha empresa, eu só vou prosperar porque sou amigo de tal. O céu está dizendo assim: anda comigo. De oré, minerécia. Deus está falando: anda comigo. Anda comigo que vai dar certo. Ô Isaías, infeliz é o homem que confia no braço de carne, mas bem-aventurado é aquele cuja esperança está no Senhor.
Tu está do lado do poço ou tu está do lado da fonte? Pergunta aí para quem está do teu lado. Tu está do lado do poço ou da fonte? Carol, como eu vou saber? Já te falei, se está do lado do poço, você depende de alguém para tudo. Depende de aprovação de homem, de palavra de homem, de ação de homem, de braço de homem. E quem está do lado da fonte, Carol? Quem está do lado da fonte, tudo está contrário, mas está dizendo, o Senhor está comigo. Quem está do lado da fonte está vivendo crise atrás de crise, mas está dizendo, eu e a minha casa estamos debaixo de palavra. Eu estou pregando nessa noite para aqueles que andam grudados na fonte. É por isso que não cai, é por isso que não quebra, é por isso que não fecha, é por isso que não larga, é por isso que não morre. O segredo é estarmos do lado da fonte, a fonte que nos sustenta, a fonte que nos guarda, a fonte que nos preserva. Porque alguém quer saber o nosso segredo. Sim ou não? Quer? Por que ela não para? Por que ele não desiste? Por que não larga isso? Por que não abre mão disso? Ai, se fosse outra pessoa já tinha parado. Isso é para quem anda com poço. Agora quem anda com a fonte está quebrando toda expectativa contrária. É exatamente isso que Jacó estava dizendo entre linhas para José. José, você é uma árvore tão grande. Tu é uma árvore tão frutífera. E vou te dizer, José, você quebrou tantas expectativas contrárias ao teu respeito. Porque quando pensavam que tu ia secar, lá aparecia você recebendo da fonte, vivendo da fonte. O segredo do crente é esse. O capital da igreja, o que move a igreja, o que move o povo de Deus é a fé. A fé de ser nutrido pela fonte, alimentado pela fonte. Carol, qual é a nossa fonte? Está aqui, ó. Se nós estamos vivendo debaixo de palavra, se nós estamos vivendo numa vida dentro da palavra, no temor da palavra, igreja, não há nada que pode nos fazer desistir. Nada. Alguém vai perguntar o teu segredo e você vai dizer o que a partir de hoje? Estou do lado da? Estou do lado da fonte. Aí Jacó continua dizendo assim, olha... E além de você estar do lado de uma fonte, os seus ramos, José, os seus ramos, eles correm por cima das paredes. Quem vai te parar? Quem vai te impedir? Quem vai te limitar? Porque paredes aqui, muros aqui dentro deste versículo são impeditivos. Impeditivos que falam para você todos os dias, é até aqui que você vai. Isso é qualquer coisa. Qualquer situação que surge para mim, para você, tentando nos limitar diariamente. Uma doença, uma crise, um problema. Alguém dizendo algo, alguém fazendo algo. Problema pessoal, problema na família, problema no negócio. Todas as circunstâncias que o inimigo atua, não que ele faz, mas que ele atua por uma permissão do Senhor. Que tentam te limitar a todo instante, dizendo, olha, você até quer crescer, só que é até aqui que você vai. Quem é que nunca pensou que pularia para uma nova fase e de repente quando estava para colocar o pé na outra fase, se deparou com uma porta bem na cara? Aqui tu não passa. Ou quando você pensou que ia romper para um novo tempo, de repente quando você diz é agora, de repente tem uma muralha lá na frente dizendo é agora não. É até aqui que você vai. Eu estou falando sobre situações adversas que te limitam. Problemas que te limitam. Enfermidades, circunstâncias adversas. Só que o que Jacó está dizendo para José aqui é o seguinte, José, o muro não vai sair da tua frente. Não vai.
A Bíblia fala sobre muralhas que caem. Só que aqui Jacó não está dizendo a muralha ou o muro ou o impeditivo vai cair aos teus pés. Ele está falando, igreja, sim ou não? Não. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se a muralha não sair, teu ramo vai passar por cima. Minaraçoremícia. Carol, se o diagnóstico não mudar, tu vai passar por cima. Carol, se o negócio não mudar, tu vai passar por cima. Carol, se a circunstância não mudar, você vai passar por cima. Seremos maiores do que aquilo que queria nos diminuir. Seremos maiores do que as coisas que queriam nos paralisar. Deus nessa noite está nos renovando e nos revestindo pela sua palavra, para não pararmos mais, mas para passarmos por... Ah, igreja. O que é que disse para você? O que é que disse para mim? Que este ano nós ficaríamos presos, retidos neste muro, neste impeditivo, nesta circunstância. O que é que tem pensado, ou feito você pensar, melhor dizendo, que é até aí que você vai? José, tu é uma árvore grande, tu está do lado de uma fonte, você já é alguém. Se a muralha não cair, se o muro não tombar, pega teu ramo, joga por cima do muro e continua frutificando do outro lado. Na autoridade desta palavra, eu quero liberar algo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Tudo que nos limitava será muito pequeno diante do que Deus está nos entregando nesta noite. Você crê no poder desta palavra, igreja? Nos amedrontava, nos intimidava, nos causava terror, mas hoje Deus está levantando homens e mulheres e dizendo: você pode passar por cima e vai, você pode passar por cima e vai. Teu fruto não vai morrer no muro. Teu fruto não vai morrer porque a porta fechou. Teu fruto não vai morrer porque o impeditivo está te limitando. Você vai correr por cima dele. Aí entra o versículo 23. Será que a mídia pode colocar aí para mim, por favor? Só para a gente, aí. Igreja, você está percebendo que a palavra ela está mudando aqui? Volta o versículo 22 aí para mim, por favor. Olha lá, ó. Terminou a primeira parte desta bênção verbalizada, com Jacó dizendo: os seus galhos ou seus ramos frutíferos passam por cima do muro. Acabou o assunto. Acabou. Ele não fala mais sobre fruto, ele não fala mais sobre fonte, ele não fala mais sobre galho, não fala mais sobre nada. Versículo 23. Aí ele já entra no outro assunto. Já entra numa outra questão aqui. Ele vai dizer assim: olha, com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Quem são os arqueiros aqui? Quem são os arqueiros que com hostilidade estão atacando José? Com rancor. Igreja, rancor é uma palavra muito forte. É muito forte isso aqui. Isso aqui é uma denúncia. Isso aqui é uma... Jacó está denunciando. Ele está lá abençoando os filhos. Todos os filhos estão presentes.
E Jacó simplesmente está fazendo uma denúncia dizendo: com rancor, arqueiros lhe atiraram flechas com hostilidade. Coloca o capítulo 48, versículo 10, por favor, aí para mim. Você vai entender onde eu quero chegar lá, ó. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada. Então vamos falar aqui o português bem claro. Jacó já estava ficando cego. Ele não via nada. Coloca o capítulo 47, versículo 31 para mim, por favor. Olha onde eu quero chegar aqui. Jacó insistiu: jura-me. José lhe jurou. E Israel curvou-se para adorar, apoiado onde? Cajado. Está cego, não vê, mas está apoiado no Está apoiado no cajado. Você acha que isso aqui é uma denúncia de um homem medroso? De um cego medroso? De um idoso medroso? Ele está diante de 12 filhos fortes. 12 filhos que já fizeram coisas inescrupulosas contra o próprio sangue. Só que ele não tem medo de falar a verdade sobre os filhos, porque ainda que ele estivesse fraco, ainda que ele estivesse cego, ele tinha um Quem está apoiado no bordão, quem tem apoio da palavra, fala o que tem que ser falado, libera o que tem que ser liberado. Jacó não está para meia conversa, ele quer acertar as coisas, ele quer pôr os pontos nos is aqui. Ele quer dizer assim: olha, eu sei, eu posso não ver, eu posso estar fraco, eu posso estar morrendo, mas eu sei que os arqueiros lhe atiraram flechas para matar. Eu sei. Porque as flechas aqui não é para ferir, são flechas para... Os próprios irmãos não estão atirando para ferir, estão atirando para amar. O Pai sabe. Igreja, o Pai sabe. O Pai sabe quem é o arqueiro e quem é que está recebendo a flecha. O que Jacó estava dizendo nas entrelinhas era uma denúncia muito certa. Sei quem são os arqueiros, os flecheiros, mas também sei quem recebeu as flechadas. Eu sei. Lhe atiraram flechas para o matar. Capítulo 49, versículo 23, novamente, por favor. Versículo 24. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar. Olha aqui para mim. Você já parou para se perguntar, igreja? Por que os irmãos de José fizeram aquilo com ele? Carol, eu sei. Foi por causa da túnica. A túnica é só um meio. Quando nós lemos Gênesis 37, ali no inicinho de Gênesis 37, começando a história da família de Jacó, nós vamos perceber que o texto apresenta José na idade de 17 anos. E apresenta José com 17 anos de idade, indo apacentar com os irmãos mais velhos. Com Rubem, com Simeão, com Levi, com Judá. Só que dentro do costume patriarcal, igreja, 17 anos não era uma idade necessária para ir apacentar. Os mais velhos faziam isso. José poderia ficar em casa. José poderia cuidar de outros assuntos, só que ele vai, não tem idade para ir, mas ele quer ir. Só que além do mais, além de ir, sem ter motivo ou necessidade para ir, tudo que ele sabia lá, ele chegava em casa e contava para o pai.
Rubem fez isso. Simeão fez isso. Judá falou isso. Aí ele começou a denunciar os irmãos, e aquilo foi, começando a se tornar um fermento. As coisas começaram a se fermentar. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro motivo desse rancor, para Jacó colocar os próprios irmãos de José como flecheiro que atirou para matar. Primeiro motivo, José na mente deles não precisava ir, pastor, mas ele vai. Os irmãos mais velhos têm que ir por obrigar? Por obrigar? E José está indo por quê, Carol, se ele não é obrigado? Por amor. Vou porque eu gosto. Vou porque eu amo. Vou porque são as ovelhas do meu pai. Sabe o que faz irmão se tornar flecheiro? É quando eles estão fazendo obrigados para o pai. E de repente surge um irmão que não precisa fazer, mas faz. Faz porque ama as ovelhas, ama a casa do Senhor, ama a presença. Aqueles que fazem por amor sempre vão incomodar os que fazem por obrigação. Outro ponto aqui, não é túnica não, túnica é só meio. O problema é José também ter falado que sonhou. Sim ou não? Ali foi a gota que transbordou o balde. Quando José falou do sonho, que o pai, os irmãos, se prostravam diante dele. Aquilo ali acabou com os irmãos. Aí você percebe, em toda a história, dentro da narrativa bíblica, José sonha, copeiro sonha, padeiro sonha, Faraó sonha. Irmão sonha, igreja, sim ou não? Não sonha. Só que o cultivo do rancor é aquilo, ele sonhou e tem túnica, sonhou e é privilegiado, sonhou e o pai cuida, sonhou e o pai faz isso. A causa, o que move é o sonho. Aí você percebe que em todo o contexto, nenhum dos irmãos é apresentado como sonhador. Só o que sonha na casa de Jacó é José. Sabe o que faz irmão se tornar flecheiro também? É quando ele gasta mais tempo preocupado com os sonhos dos outros, se esquecendo de sonhar os próprios. É por isso que eu estou dizendo a você pela palavra, não abra mão do que Deus te deu. Não abra mão do projeto, não abra mão da promessa, não abra mão do sonho. Carol, mas ainda está no papel, é só um rabisco, é só uma planta, é só um projeto. O Senhor está dizendo, não abra mão disso.